continuidade, pessoal, vou explicar para vocês agora um exemplo simples aqui de como funciona o sistema de recarregamento automático dessas pistolas. E também esse sistema se aplica a muitos tipos de carabinas e fuzis, tá certo? Especificamente para a pistola, nós temos o sistema blowback puro. O que é o sistema blowback puro? É aquele sistema em que a massa do ferrolho se encarrega de absorver a energia gerada pela queima do propelente, ou seja, aquele pico de pressão que gera força sobre o ferrolho, ela é absorvida pela massa do ferrolho, diminuindo a sua velocidade e garantindo que só abra a níveis seguros. Então eu vou explicar isso para vocês mais ou menos aqui para vocês entenderem. Imagina que nós temos aqui uma carga de propelente, bem no meio, pendurado nessa linha aqui, tá certo? Nesta ponta do propelente já está o projétil, tá certo? O projétil está alojado aqui, tá? Estamos considerando os atritos dos dois lados como inexistentes. Estamos considerando só a massa do projétil. Do outro lado aqui, nós temos a culatra móvel também, né? Então, essa culatra móvel também é a mesma distância do centro da carga, tá? Representação da culatra. Essa culatra só pode se mover para trás, certo? Enquanto que o projétil só pode se mover para frente, tá certo? Bom, agora vocês imaginam o seguinte, que essa culatra aqui, ela tem uma massa, certo? E que esse projétil, da mesma forma, tem uma massa. E que essas duas massas, elas podem variar para garantir todo esse funcionamento do sistema. Mas, para início, eu vou mostrar para vocês o seguinte, que a velocidade com que essa bala, certo, vai ser propelida, ou seja, vai ser lançada através do cano, ela é proporcional à pressão gerada pela carga do propelente. Então, a pressão do propelente, ela vai atuar como? Ela vai atuar em cima da área da base do projétil. O projétil sendo circular, essa área, né, π ao quadrado sobre 4. Então, o que ocorre? Isso passa para cá. Então, a força vetorial vai ser a pressão vezes a área. A grosso modo, tá? Porque isso é uma força resultante na realidade, porque existem vários atritos e várias coisas que vão influenciar. Mas, para efeito demonstrativo aqui, eu estou considerando somente uma força agindo nessa aqui, que eu vou chamar, nessa base do projétil, que eu vou chamar de Fp. Essa mesma força, considerando a mesma área da culatra, eu vou chamar de Fc, tá certo? Então, Fc igual a Fp. Consequentemente, tá? Se MC é igual a MP, nós vamos ter que Vc vai ser igual a Vp, tá certo? Então, nós temos um sistema equilibrado, que vai ocorrer o quê? Esse projétil vai ser lançado, por exemplo, se fosse um 9 mm, com 350 metros por segundo, para fora do cano, e a culatra vai ser lançada para trás com 350 metros por segundo. Isso ia causar o quê? Ia causar que, na mesma velocidade tão alta que o projétil se movesse para frente, isso ia se mover para trás, ia haver vazamento de pressão para cá, ia haver vazamento de pressão para cá, né? E a arma não funcionaria da forma correta com que a gente pretende. A gente pretende o quê? Que esta velocidade seja a maior possível. Para garantir isso, nós precisamos garantir que essa culatra fique fechada o maior tempo possível, né? Enquanto o projétil é impulsionado para frente pela força, certo? E pelo tempo de permanência dentro do cano. Então, nós podemos montar a seguinte equação, que a movimentação desse projétil, tá, que gera uma quantidade de movimento, é igual à massa do projétil vezes a velocidade do projétil, tá certo? Enquanto que a quantidade de movimento da culatra é a mesma coisa. Para que a gente consiga manter o mesmo equilíbrio aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer que o QC da culatra vai ser igual ao QP do projétil, certo? Então, trocando aqui os nomes, nós vamos ter velocidade vezes massa do projétil, que é igual a velocidade vezes massa da culatra, tá certo? Bom,
Aqui nessa situação de igualdade, a arma vai vazar os gases para trás, não vai fechar a culatra. O que eu preciso fazer para fechar a culatra? Eu preciso aumentar essa massa de forma a diminuir essa velocidade. Tá certo? Aqui eu não posso mexer, porque a massa do projétil é constante, eu não consigo alterar essa massa. Né? E a velocidade do projétil ela é resultado da ação da força, que eu também não consigo alterar. Então a única coisa que eu consigo alterar aqui é a massa do ferrolho, tá? Da massa dessa culatra móvel, para que diminua essa velocidade. Por que eu quero diminuir essa velocidade? Porque eu quero aproveitar toda essa pressão aqui em forma de força sobre o projétil, para o projétil ganhar mais velocidade. E aí eu só vou abrir essa culatra quando já aproveitei o máximo disso, o projétil já saiu do cano e as pressões caíram a níveis aceitáveis de segurança. Então, assim se baseia o funcionamento do sistema de repetição automático, entendeu? Com esse equilíbrio de massas e velocidades do ferrolho, da culatra e do projétil. Como nós temos na realidade, uma massa de projétil muito menor, tá certo? Com relação à massa da culatra, que é muito maior, obviamente nós vamos ter uma velocidade muito maior e uma velocidade da culatra muito menor, porque assim nós mantemos a igualdade matemática que nós criamos para esse sistema de funcionamento, tá certo? Basicamente é isso. Agora, qual é o valor desta massa com relação a esse projétil de, por exemplo, 124 grains, tá? Para que ela garanta, tá? Essa abertura no tempo certo, ou seja, essa velocidade é espaço dividido pelo tempo. Então, nós temos um tempo de recuo. Tá? Qual vai ser a massa? Isso existem fórmulas que nós vamos calcular aqui, levando em consideração várias outras coisas. Por exemplo, a massa de propelente, que também influencia, todos os atritos que vai na força resultante, tanto do carro da pistola, como do raiamento do cano. Então, tudo isso vai entrar no estudo do cálculo da massa deste ferrolho. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque cada arma, quando ela é projetada de acordo com essa pressão e com essa massa. Ou seja, ela é projetada em cima da munição. Daí você projeta a massa do ferrolho, projeta toda a força da mola recuperadora que vai estar aqui atrás, certo? Tudo com relação à munição. Então, muitos fabricantes, às vezes, querem aproveitar uma arma que foi projetada para uma determinada munição e empregar um outro tipo de munição. Então, nota que se você mudar isso aqui para 150 grains, você já mudou isso aqui. Você precisaria ter uma alteração nessa massa. Se você aliviar o seu ferrolho aqui, você já mudou todo esse cálculo. Então, matematicamente, essas alterações já vão influenciar no funcionamento da arma. Sem contar no caso de munições recarregadas. Porque hoje você encontra munições comerciais com 147 grains, já é uma alteração grande. Mas o pessoal, quando vai recarregar, às vezes eles fazem o quê? Eles alteram a carga de propulsão, ou seja, a pólvora, a quantidade de pólvora, ou o tipo de pólvora, ou o tipo de espoleta, ou até mesmo o projétil. Então, essas alterações, elas vão influenciar no funcionamento da arma. Então, você vai no stand de tiro e coloca uma munição e dispara, a arma dá uma pane. Essa pane, aí você vai analisar, você vai ver, poxa, a arma não abriu o suficiente. Então, meu ferrolho está muito pesado, a mola está muito forte. Não, é que você alterou esse balanço do projeto da arma. Ou então, ocorre um outro tipo de pane, tá certo? E quando você vai analisar, você vai ver, poxa, na realidade, eu estava com muita pressão aqui, né? Então, o meu ferrolho tenha muita velocidade. Isso fez com que ele fosse para trás tão rápido e voltasse tão rápido que não deu tempo do sistema de alimentação posicionar a munição nos lábios e fazer o carregamento da câmara. Então, toda essa ciência aqui que a gente desenvolveu foi para quê? Para garantir esse recarregamento da câmara automático, entendeu? Então, esse sistema que eu desenhei aqui é o blowback puro. Por quê? Porque a gente só tem o fechamento da culatra e a mola atrás pela própria inércia, pela própria massa do ferrolho, tá certo? Só que, pelos cálculos, para vocês terem uma ideia, para uma munição aí que pesa 7 gramas, 7 gramas e meia, nós temos aqui, poxa, um ferrolho de quase 1 quilo, para garantir essa abertura segura, essa velocidade de recuo.
Então, se você tem uma pistola que pesa, por exemplo, 1,2 kg, ela pesa 1,2 kg porque ela tem um ferrolho de 350 gramas. Aí você fala, mas como pode funcionar se só tem 350 gramas aqui? Vai abrir muito rápido. Aí você fala, vou colocar uma mola muito forte. Não, não dá para colocar uma mola muito forte. A solução é o quê? São os sistemas criados, mecânicos, de trancamento, certo? Do cano na culatra, enquanto a pressão permanece alta. Aí você pode trabalhar com um ferrolho mais baixo, de massa menor, certo? Que é muito bom para a arma, porque evita uma série de problemas. Mas para isso você precisa desenvolver o que? Esses sistemas de trancamento. Então, a partir de uma certa pressão, para pistolas, tá? Você é obrigado a ter o sistema de trancamento. Tá? Então, quais são os calibres, por exemplo, que você não precisa, para a pistola, para o tamanho da pistola, ter sistema de trancamento? São os calibres que trabalham com pressões menores. Quais são eles? Por exemplo, o 25 alto, certo? O 32 alto, tá? Esse é o 635 Browning, esse é o 765 Browning, o ponto 380 alto, que é um 9 mm Browning, curto, no caso, ou 9 curtos. Aqui a gente conhece por 380. Para pistolas, basicamente são esses 3 calibres que a gente usa. E o 22 LR também, né, gente? Que existem muitas pistolas calibre 22 LR, 22 short. Então, esses calibres trabalham com pressões baixas. Essas pressões baixas geram forças de recuo baixas, que exigem um ferrolho mais leve, não exigem um ferrolho de massa tão grande. A partir daqui, que nós já estamos falando aqui de 20 mil PSI, por exemplo, um limite 20 mil PSI, você já tem os calibres, já pulam para 35 mil PSI. Já é o 9 mm Luger, 38 super alto, aí vai embora, ponto 40, né? Lembrando que, outro detalhe, só para vocês terem uma ideia, o 45 ACP, que nós conhecemos, Automatic Coach Pistol, ele não trabalha com grande pressão, porém, ele tem uma massa muito grande. Então, essa massa influencia também na massa do ferrolho. Então, esse equilíbrio de massas e velocidades é que não pode ser alterado numa arma de fogo, e, para o caso de um conjugado de pressão e massa de projétil, existe a necessidade de um sistema de trancamento, certo? Quais são os sistemas de trancamento comuns que vocês vão encontrar nas pistolas hoje que vocês compraram 9 mm? É o sistema Browning, por exemplo, que é o sistema de bascular o cano e destrancar com curto recuo. Então, uma vez que você disparou, esse conjunto todo de cano e ferrolho retorna a cerca de 5 milímetros, destrancando, tá certo, o sistema de trancamento. Aí a pressão já caiu a níveis seguros, vamos dizer assim, o projétil já saiu do cano, aí você, com uma pequena massa de ferrolho, você faz a manobra. O sistema Browning bascula o cano, deita o cano para destrancar a parte de cima. Já a Glock, a mesma coisa, é o mesmo sistema do Browning. A maioria das pistolas que vocês estão comprando hoje em dia trabalham com sistema de trancamento por curto recuo Browning, entendeu? Agora, existem outros sistemas? Sim, existem. Existem sistemas de atraso por gases, existem sistemas de trancamento semi-rígido, que é o caso de roletes, por exemplo, tá certo? HKP9S. Isso tudo a gente vai ver na aula lá, na sala de aula eu vou mostrar para vocês todos esses sistemas detalhados para vocês entenderem. Primeiro aqui é o porquê do sistema e depois é o tipo da arma que emprega o sistema. Outro detalhe que muita gente não sabe, que eu vou citar aqui, eu citei aqui o caso do 45 ACP, que apesar de trabalhar com uma pressão mais baixa, ele tem uma massa muito grande, então ele gera uma força sobre a culatra grande, entendeu? Que é por causa da relação. Tá? Agora, existe o inverso. Existe, no caso, por exemplo, da necessidade de trancamento para esses calibres aqui. Ó. Tá? Existem armas em que você tem a massa do ferrolho tão pequena, devido ao porte da arma, ao tamanho da arma, que você necessita de um sistema de trancamento. Então, por exemplo, mesmo ela sendo calibre 380, ela tem um ferrolho de massa tão pequeno que você não pode abrir o ferrolho antes da pressão cair a níveis seguros. É o exemplo da Colt Mustang, por exemplo. Para quem não conhece, depois vai pesquisar lá na internet. A Colt Mustang ela trabalha com um sistema de curto recuo, com calibre 380. A pistola 32 alto, por exemplo, que é a 765 Browning,
também existe uma pistola que trabalha com sistema de trancamento para ela. Tá? Só que, ao invés de ser de curto recuo, é longo recuo. Ele não abre a culatra nesse momento. A culatra corre para trás junto com o cano, tá? Durante um longo percurso, por isso que chama longo recuo. Né? E lá atrás a culatra permanece fixa e o cano volta. Quer dizer, são armas que trabalham com outro sistema, também inventado pelo Browning, para vocês terem uma ideia da genialidade desse cara que em 1890 começou a projetar sistemas de repetição automática e de recarregamento automático, né, gente? Então, toda essa teoria se aplica para isso. Para você, o que a gente visualiza como sendo uma coisa tão rápida e simples, ela tem muita ciência dentro dela, tem muito desenvolvimento tecnológico, né? Que a gente não pode depreciar muitas vezes mudando, esquecendo da essência do projeto da pistola, né? Que é essa essência do recarregamento automático da câmera, tá certo? Bom, pessoal, acho que basicamente aqui deu para vocês terem uma ideia da relação entre a massa do carro móvel, ou seja, da culatra da pistola, com a munição, né? Com o conjunto de propelente, projétil, estojo e espoleta, tá certo? Tudo isso vai influenciar no sistema de recarregamento automático. E é aqui que você vai encontrar a resposta para as panes. Todas as panes que ocorrem nesse sistema, nessa arma, são panes de recarregamento, a maioria, né? Existe a pane também de uma quebra de percussor, não percussão, da espoleta e outras panes que são mais óbvias. Mas as que são mais chatas de sanar estão dentro disso aqui, ó, tá certo? E muitas delas se devem a adaptações dos fabricantes, tá? Então, muitas vezes o fabricante quer aproveitar uma arma que foi projetada para trabalhar com pressões de 35.000 PSI com uma munição de 20.000 PSI. Vocês conhecem, obviamente, armas que têm a idêntica construção, não é idêntica porque existe um alívio no trancamento, mas que são causadoras de grandes panes aí no recarregamento automático. Ok? Um abraço.